Idade Média. O que nos vem à mente quando falamos em Idade Média? Frequentemente associamos o período medieval aos castelos e aos cavaleiros, mas sobretudo a uma época tenebrosa, marcada por barbáries e obscurantismo. O controle pela Igreja Católica, a intolerância, as cruzadas, a Santa Inquisição, a peste negra, todos esses fatos históricos contornaram o período e deixaram a impressão de Idade das Trevas. Embora tenha sido um período conturbado de instabilidade e intolerância, a Idade Média não se reduz apenas a uma época de trevas e escuridão. Corresponde também a um período fértil de arte e cultura. E dela herdamos diversos aspectos, costumes e instrumentos fortemente presentes na contemporaneidade. E é disto que iremos tratar, o legado cultural que herdamos da Idade Média. Mais especificamente da ideia do bem e do mal, e das suas representações presentes na arte. Como resultado da sofisticação cultural vinculada às crenças cristãs, temos figuras e representações que mesmo após séculos resistem ao tempo e permanecem povoando nosso imaginário até hoje. A ideia de céu e inferno, as figuras que representam o bem e o mal, Jesus Cristo e o demônio, além de anjos e santos. Sejam bem-vindos à Idade Média. Antes da religião cristã tornar-se a religião oficial do Império Romano, os romanos cultuavam sua própria religião, uma mescla de crenças etruscas, gregas e orientais. Neste contexto, os cristãos eram perseguidos e por esse motivo não podiam exercer sua fé livremente. Sendo assim, exerciam-na em catacumbas, local onde os cristãos enterravam seus mortos. Além disso, servia como local de refúgio à perseguição que lhes era imposta ao contexto da época. Era, portanto, um local de cultos e ritos. O imperador Constantino converteu-se ao cristianismo e tornou-se uma importante figura para o início da religião cristã no Império Romano do Ocidente. No ano de 313, Constantino, junto ao imperador romano do Oriente, Licínio, assinam o Edito de Milão, um documento que assegurava a tolerância e a liberdade religiosa. Em 380, o imperador Teodósio I decretou o Edito de Tessalônica, estabelecendo assim que a religião cristã passaria a ser a religião oficial do Império Romano. Desta forma, aboliu-se todos os cultos politeístas dentro do Império e os templos pagãos foram fechados. Em meados do século V, diversos povos, como os francos, os germânicos e os visigodos, se estabeleceram ao longo das fronteiras do Império Romano. No primeiro momento, as invasões caracterizavam-se por um aspecto pacífico, mas que posteriormente passaram a ter um caráter violento. As invasões bárbaras por esses povos contribuíram para o declínio que culminou na queda do Império Romano do Ocidente. E é com esse marco que tradicionalmente inicia-se a Idade Média, cujo fim é marcado pela tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos no século XV. Entre estes dois marcos, o período medieval abrange cerca de 1000 anos. Neste contexto, associado à forte hierarquização estrutural, o cristianismo se expande e a Igreja Católica afirma suas bases. Em tempos ligados mais aos céus do que à vida terrena, o homem medieval vivia aflito e em busca da salvação. Para alcançá-lo, os cristãos deviam praticar a castidade, sendo assim doavam seus bens à Igreja, que passou a acumular vastos territórios e riquezas, tornando-se grande influência inclusive no meio político. Desta forma, consolidou-se como a instituição mais rica e poderosa de toda a época medieval. Responsável pela manutenção do pensamento social e cultural da época, a Igreja ditava as regras que regiam a sociedade em todos os seus aspectos, e os cidadãos que não as seguissem eram perseguidos, capturados e punidos. O Tribunal do Santo Ofício é um notável exemplo de intolerância religiosa. Instaurado no século XIII, era uma espécie de tribunal religioso comandado pela Igreja Católica, que condenava e punia os cidadãos que contrariavam os dogmas por ela pregados. As punições variavam de prisão temporária ou perpétua, torturas e até a queima dos cidadãos vivos nas fogueiras em praça pública. O monopólio sobre o conhecimento contribuiu para que a Igreja mantivesse seu poder. Os livros ficavam confinados nas bibliotecas das igrejas e o acesso restrito a seus membros. Até mesmo a leitura da Bíblia era restrita. Nessa época, quem fazia sua leitura e interpretação era a autoridade da Igreja. O ensino era predominantemente voltado à doutrina católica. Desta forma, a investigação filosófica ou científica não poderia, de modo algum, contrariar as verdades estabelecidas pela Igreja. Assim como a ciência, o ensino e a literatura, a arte também estava confinada dentro dos mosteiros. Como já comentamos, a Igreja exercia monopólio sobre o ensino, e neste contexto a maior parte da população não sabia ler. Apenas uma pequena parcela da população, como clero e nobres, tinham o conhecimento da leitura.
A arte medieval foi fortemente estimulada e influenciada pela fé cristã. As principais manifestações artísticas do período encontram-se pintadas e esculpidas nas igrejas. Desta forma, a arte medieval tinha caráter didático-religioso. A fim de aproximar o homem da religião, diversas passagens bíblicas foram retratadas na arte. Além disso, as imagens eram utilizadas como grande meio de divulgação e conversão religiosa. Aos poucos, essas imagens foram adquirindo características próprias, adaptando as representações, anseios e objetivos da igreja de provocar no fiel, ao mesmo tempo, um misto de fascinação e medo. A aparição da representação da imagem de Jesus Cristo é anterior à Idade Média, mas tomou forma aceitável a partir do século V. Inicialmente, a Igreja não admitia a representação do sofrimento e a crucificação do Cristo em iconografias, pois era visto como algo pejorativo. Sendo assim, eram representados apenas pela imagem simbólica da cruz. Dessa forma, durante os primeiros séculos, a arte medieval limitava-se à imagem idealizada do bom pastor. Em meados do século VI, surge a representação do Cristo Pantocrátor, uma das mais tradicionais da religião cristã. O termo Pantocrátor deriva do grego e significa todo-poderoso ou onipotente. O Pantocrátor aparece predominantemente em busto, mas encontramos também representações em meio busto ou de corpo inteiro. As representações, em geral, não se reduzem apenas a imagens. Podemos observar nelas muitas simbologias. Faremos aqui uma breve análise do Cristo Pantocrátor. Notamos nessa representação elementos que perduram até hoje. A auréola crucífera, geralmente dourado, representa a luz de Deus, faz alusão à salvação. A mão direita é a mão que abençoa, à maneira grega. Esse gesto forma as letras IC, que significa Jesus Cristo, e XC, que seria Filho de Deus. A mão esquerda segura um livro, geralmente um evangeliário, que pode estar aberto ou fechado. Quando aberto, contém escritas citações, versículos bíblicos ou inscrições semelhantes. Para a tradição oriental, o rosto do Cristo é do mandilion. Podemos descrevê-lo da seguinte forma: rosto alongado, sobrancelhas arqueadas, olhos grandes e abertos voltados para o espectador, nariz longo e delicado, a barba bastante longa, terminando em ponta arredondada. Bigode caído, cabelos ondulados que formam como uma cúpula sobre o alto da cabeça e depois são recolhidos à altura das orelhas e descem sobre os ombros. Além disso, as vestes que cobrem o corpo de Cristo são constituídas de 3 peças, as mesmas usadas na Palestina no tempo de Cristo: a túnica vestida diretamente sobre o corpo, o manto e as sandálias, presas ao tornozelo por tiras de couro quando a imagem é representada de corpo inteiro. O corpo de Cristo se destaca no fundo dourado, chamado na iconografia grega de céu. Logo, é utilizado para indicar que a pessoa representada se encontra agora na glória do céu. O dourado é associado à luz do sol, e era presumido que tivesse sua origem na divindade, já que não é possível encontrar essa cor na natureza. O branco não é propriamente uma cor, mas a soma de todas elas. É a luz, é a cor da nova vida. No ícone da ressurreição, a túnica de Cristo é dessa cor. Os primeiros cristãos, ao serem batizados, vestiam-se com vestes brancas, como símbolo do seu novo nascimento para a nova vida transcendente. O preto é a contraparte da cor anterior, pois é a ausência total de luz. Representa o vazio, o caos, a morte, pois sem luz a vida cessa. Desta cor são muitas vezes representados os condenados e os demônios, significando que para eles a vida eterna se extinguiu. O vermelho que se encontra nos mantos e túnicas de Cristo é dos mártires. É uma cor distintamente humana, representando a plenitude terrestre, simbolizando assim que ele é o Filho do Homem. Simboliza também o sangue do sacrifício, bem como o amor, porque o amor é a causa principal do sacrifício. A partir do Código Justiniano, a utilização da cor púrpura ficou reservada exclusivamente para o imperador e as pessoas próximas a ele. Portanto, no ícone é representante do poder imperial. Todas as culturas antigas associavam o azul à divindade, estabelecido como a cor própria de Deus e para as pessoas às quais lhe transmite a sua santidade. O verde é a cor da natureza, do renascimento para a chegada da primavera. Na iconografia, dá um significado de renovação espiritual, a cor da vida sobre a terra. Podemos observar a presença dessa cor nas túnicas e nos mantos dos profetas.
O marrom, ou café, é a cor da terra. Na iconografia, aplica-se essa cor no rosto das imagens que aparecem nos ícones, para recordar que o homem é pó e ao pó retornará. O uso de outras combinações de cores são alheios a toda e qualquer regra iconográfica, uma vez que não são portadores de nenhuma simbologia. A imagem de Jesus Cristo crucificado e morto é reconhecida apenas no século XII. Além disso, a imagem de Cristo coroado de espinhos e pregado na cruz acabou por amenizar a dor escandalosa, pois seu momento máximo de humilhação exprimia a grandeza de sua bondade e a beleza interior de seu sacrifício. A figura do diabo teve uma importante função durante a Idade Média, servindo como principal referência para a propaganda da Igreja Católica. As torturas que o homem mau seria submetido no inferno e as maravilhas do paraíso povoaram os discursos e conduziram o imaginário do período. A imagem grotesca e aterrorizante visava assustar as pessoas a fim de que elas obedecessem às leis morais ditadas pela Igreja e se afastassem do pecado. Além disso, tal figura foi utilizada pela Igreja para justificar o surto da peste negra que dizimara grande parte da população ao final da Idade Média. De anjo sedutor a criatura aterrorizante. O diabo teve diversas formas de representação na arte. Com a apropriação da imagem do diabo pela Igreja Católica, sua representação ganhou características aterrorizantes, tornando-se uma criatura grotesca. Dentre as diversas representações presentes na cúpula do Batistério de São João, em Florença, a representação do inferno é uma das que mais chama a atenção. Datado entre 1250 e 1270, o mosaico é o maior desse tipo de toda a Europa e apresenta a imagem imponente de Satã ao centro, rodeado por animais infernais e pecadores torturados. A cena faz parte de uma representação do juízo final sobre o altar. A figura apresenta corpo humano e parte monstruosa com chifres, proveniente das representações de deuses pagãos demonizados pela Igreja. Orelhas de bode ou de asno, um atributo de Lúcifer ou do Anticristo, significando sua natureza cruel, das quais saem serpentes, animal que instigou Eva a comer o fruto proibido no paraíso, o que culminou em sua expulsão e a condenação de toda a humanidade. Sob seus pés e em suas mãos vemos ainda mais pecadores nus. A imagem, com homens sendo devorados por tal criatura monstruosa, remete àquelas que mostram o deus greco-romano, Cronos Saturno, devorando seus filhos, refletindo assim a antiga concepção dual da divindade como princípio criador e destruidor. Sob ele há uma abertura da qual sai fogo e à sua volta animais diabólicos, como lagartos de certa forma, serpentes com patas e sapos torturando e devorando os pecadores. Seres típicos das imagens do inferno medieval. Esses animais também representam sua natureza insaciável. Na representação há ainda um amontoado de condenados, estes ainda vestidos, sendo gradativamente levados pelos demônios isolados e esverdeados para suas respectivas torturas. Os condenados nus aparecem já sofrendo tortura. Um deles está sendo assado no espeto pelos demônios atarifados, e que por vezes aparecem com um bastão pontiagudo. Em sua boca, observamos um homem sendo engolido. O diabo, nessa representação, não possui asas e está sentado sobre mais serpentes que também devoram os condenados. Posteriormente, surgiram outras representações. A inspiração sobre o mosaico, junto à influência da Divina Comédia de Dante, o afresco de Giotto foi pintado. Os dois se conheciam há alguns anos e é possível que Giotto conhecesse os planos de Dante para descrever seu inferno, com círculos de condenados separados pelo tipo de pecado, como podemos observar na pintura. Feito no início do século III, uma das ilustrações mais intrigantes do capiroto está no Codex Gigas, ou Bíblia do Diabo. O manuscrito possui 90 cm de altura, 50 cm de largura, 20 cm de espessura e pesa 75 kg. Suas páginas são feitas de couro de vitela e de asno. Existe uma lenda acerca deste manuscrito que um monge teria sido condenado por um pecado imperdoável e seria emparedado vivo nas próprias paredes do mosteiro. Para evitar a punição, o monge prometeu escrever em um único dia um livro contendo todo o conhecimento humano. Mas como a meia-noite se aproximava, o monge teria se desesperado e então suplicou a ajuda de Lúcifer para terminar o livro em troca de sua alma. Assim, o diabo concordou e assinou o trabalho, adicionando ao autorretrato uma imagem colorida, que ocupa a página inteira. Em outra versão da lenda, o monge estaria apenas possuído pelo Satã. O temor ao diabo era tão forte quanto a adoração a Deus, e lendas macabras como essa espalhavam-se facilmente. Feito entre 1471 e 1475, este bizarro diabo verde foi retratado conversando com São Teófilo de Adana,
Esta imagem seria a primeira a representar um pacto com Satanás. São Teófilo teria o feito para tornar-se bispo. Há uma longa tradição de associar o diabo aos inimigos do cristianismo, dentro e fora da igreja. Quando ela se dividiu durante a Reforma, católicos e protestantes acusaram-se mutuamente de estarem sob a influência do diabo com propagandas grotescas sobre essa corrupção. No século XVII, escritores e pensadores iluministas reinterpretaram a história do diabo para que se ajustasse às preocupações da época. Para alguns artistas, Satanás era um nobre rebelde que travava uma batalha contra a autoridade tirânica de Deus. Quando a ciência conseguiu explicar os desastres naturais, as doenças e a morte, a figura do diabo ficou ameaçada. Foi quando o diabo urbano e sofisticado entrou em cena. A comum imagem que temos do diabo é fruto de diversas modificações ao decorrer dos séculos. A figura é um misto de características de deuses pagãos. A imagem, geralmente representada na cor preta, que mostra sua proximidade da escuridão, ou vermelha, representando a tentação, o desejo carnal. A barbicha e a pele morena foram herdados dos árabes muçulmanos, esses que foram inimigos nas cruzadas. A face é do deus egípcio Bes, que tinha uma carranca assustadora para afugentar espíritos do mal. Sugere-se que o cabelo desgrenhado e sujo seria um dos bárbaros que invadiram Roma no início da Idade Média, ou ainda do deus grego Apolo, considerado o ídolo pagão após a consolidação do cristianismo. Dessa forma, o cabelo representaria a natureza selvagem e bestial do demo. Há duas hipóteses para as asas. Uma está no Antigo Testamento. O livro do Apocalipse associa o mal a um dragão. A outra é que Lúcifer seria um anjo caído. O tridente apareceu com frequência em pinturas da Renascença. É possível que tenha sido emprestado de Poseidon, deus grego dos mares. Outra teoria é que não se trata de um tridente, mas sim de um gancho bifurcado, instrumento de tortura da época da Inquisição. Os pés de bode e os chifres que conhecemos hoje vieram do deus grego Pan, pois essa divindade praticava orgias, e Satã foi associado ao uso do sexo como forma de fazer os homens caírem em tentação. Pan também habitava ambientes selvagens, e para a igreja esses locais eram os favoritos dos espíritos malignos. As características associadas ao diabo não têm relações com textos bíblicos, uma vez que não há descrições de tal figura na Bíblia. Assim como o surgimento dessas figuras, é no período medieval que surgem os santos e o purgatório. A Idade Média nos deixou um rico legado cultural e artístico, e que mesmo após séculos, as figuras que povoaram o pensamento da época seguem povoando o nosso imaginário.